Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de programação em C. E hoje eu vou continuar eh, dando sequência ao nosso curso. E hoje vou falar um pouco sobre variáveis e entrada de dados e operações matemáticas, coisas do gênero, aqui em C, né? Eu peguei aqui o arquivo que eu iniciei a aula anterior e a gente vai começar a codificar em cima dele, utilizando os novos conceitos que eu vou explicar hoje. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre variáveis, que para a gente ter dados, guardar dados no nosso programa, a gente vai precisar de variáveis. Que eu posso fazer uma analogia em relação a variáveis, que a gente pode ver da seguinte maneira: imagine uma variável como uma caixa. Nessa caixa, você pode guardar o que você quiser. Uma analogia, né? Se você tem uma caixa, se você quer guardar algum tipo de coisa, você vai lá e coloca essa coisa dentro da caixa. A mesma coisa acontece com as variáveis. Fiz um desenho bem simples aqui para mostrar para vocês que aqui uma caixa normal, uma caixa vazia, e aí a gente pode ter um item qualquer aqui que a gente quer colocar na nossa caixa e a gente quer guardar esse item dentro dessa caixa. Ou seja, após a gente colocar esse item aqui dentro, a caixa vai guardar o item. Da mesma forma acontece em programação. A gente tem a nossa memória do nosso computador, nossa memória RAM, e aí nessa memória RAM nós temos vários endereços de memória que servem para auxiliar para o computador saber onde ficam os dados guardados nessa memória, né? E aí esses endereços geralmente são identificados em hexadecimal, por isso que eu coloquei 0x aqui. Mas é só questão de curiosidade. Não precisa pensar, né, nisso não, por enquanto. E aí basicamente eu tenho um dado, eu quero guardar a informação desse dado, o valor desse dado. Simplesmente vou em um endereço de memória do meu computador e guardo esse dado. Ou seja, essa analogia funciona muito bem da caixa. E aí, para a gente falar de variáveis, a gente tem que falar sobre tipos de variáveis. Tipos primitivos, que a gente chama. Em C, a gente tem alguns tipos primitivos. Posso mostrar para vocês aqui. Eu abri esse site aqui para mostrar para vocês alguns tipos primitivos. O que são tipos? São, a gente pode dizer que são tipos de variáveis, tipos de dados, que a gente pode dar às variáveis, para guardar um determinado dado, né? E aí ele diz aqui, existem 5 tipos de dados primitivos em C. O tipo char, que é um tipo que guarda um caractere, ou seja, eu posso guardar nesse tipo um A, um B, um C, posso guardar caracteres, enfim. Tipo int, que é um inteiro, vocês podem lembrar da aula passada que eu falei sobre o tipo de retorno da função, que era uma curiosidade, que tinha aqui o int antes do main, que é exatamente isso, um inteiro. Com esse tipo de variável int, tipo de dado, a gente pode guardar um valor, um número inteiro. A gente tem o tipo float, que é um número real de precisão simples. O tipo double, que é um número real de precisão dupla. E aí, o que significa precisão simples e precisão dupla? Um número real, a gente pode guardar no número real um número com um vírgula, né? Número quebrado, por exemplo, 1,3, 1,2. E aí a gente guarda esses números em tipos de variável float ou double. E aí, por que precisão simples e precisão dupla? Porque aqui na precisão simples a gente pode guardar até 32 bits.
aqui na precisão dupla, a gente pode guardar até 64 bits. Então é uma curiosidade só para quem quer saber mais sobre isso. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês isso na parte do código. A gente tem 5 tipos primitivos. Esse tipo void aqui eu não vou entrar muito nele não, porque futuramente eu posso falar um pouco mais sobre ele. Mas isso não vai ser tão interessante para nossa aula de hoje. Então beleza, a gente tem aqui o nosso código. Vou apagar esse printf. E aí eu vou definir os tipos primitivos que a gente viu ali no site. Primeiramente, o tipo char. Para a gente definir uma variável, a gente coloca primeiro o tipo dele, dessa variável, né? No caso, char, vou dizer, sei lá, C de caractere. A gente dá um nome para essa variável, colocando o tipo e depois o nome. No caso, eu vou dar um nome, vou colocar assim, caractere, como estava lá escrito aqui. E aí a gente pode tanto declarar essa variável, dizer que a gente vai usar essa variável no código, simplesmente deixando assim, ou então a gente pode atribuir um valor a essa variável logo de cara. Por exemplo, a gente digita igual aqui para dizer que essa variável caractere vai receber algo, a gente digita igual, e aí para a gente dizer que é um caractere, a gente coloca aspas simples. E aí eu posso colocar aqui um caractere, sei lá, P. Beleza. A gente já tem uma variável do tipo char, que é o que? Guarda um caractere e guarda o caractere P. Tranquilo? Beleza? Vou definir agora uma variável do tipo inteiro. A gente digita int. Vou dizer inteiro. Vou dar o nome dela de inteiro. Da mesma forma, eu podia simplesmente definir essa variável aqui e continuar o código e depois usar ela aqui embaixo. Talvez, sei lá, inteiro recebe alguma coisa. Mas eu vou atribuir esse valor logo na declaração da variável. E aí eu vou dizer que o inteiro recebe o valor 2, por exemplo. Tranquilo? Beleza. E agora a gente tem os outros dois tipos, que são os tipos float e double, que a gente guarda números reais. Pode guardar números que a gente chama de ponto flutuante, que são números que a gente pode ter números com vírgula, né? E aí posso definir aqui um float. Vou chamar ele de f. E aí vou dizer que ele recebe 2.2. Aqui é bom frisar para vocês que para guardar um número com vírgula, a gente não coloca vírgula aqui. A gente coloca um ponto para representar a vírgula. Tranquilo? E aí, da mesma forma, o double, vou chamar ele de D, a gente pode colocar que ele recebe 2.23. Aqui em double e float, é importante falar para vocês, eu vou voltar aqui no site só para mostrar, que aqui a gente tem, não dei muito valor a essas outras partes aqui que eu vou explicar, mas a gente tem a questão do intervalo aqui. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que um inteiro, uma variável inteira, ela só pode guardar de menos 37.768 até 32.767. Ou seja, esse valor não pode, esse intervalo aqui não pode passar, né? Porque se passar, a variável não vai conseguir guardar esse valor. Ou seja, uma variável int ela só pode guardar até menos 32.768 até 32.767. Da mesma forma, a gente tem o float, que aqui vocês podem ver que no tamanho que são 4 bytes. Aqui relacionado a byte esse tamanho. E aqui o double 8 bytes, que é o que eu falei. Para quem não sabe, um byte tem 8 bits. E aí fazendo a conversão aqui a gente tem 32 bits e 64 bits. E aí, a diferença do float para o double é que o float ele consegue guardar até esse intervalo e o double ele guarda um intervalo maior. Ou seja, se a gente precisa guardar um dado que tem muitas casas decimais, muito mais do que
esse intervalo aqui do float, a gente guarda no double. Por isso que a gente tem essa diferenciação das variáveis double e float. Aqui a gente tem outras palavras-chave que a gente pode atribuir às variáveis. Por exemplo, quando a gente tem aqui um int normal, que guarda até esse intervalo, e vamos dizer que a gente precisa guardar um inteiro maior ou menor do que esse valor aqui, descrito no intervalo. A gente pode utilizar o long aqui na frente, e aí ele aumenta o nosso intervalo, ou seja, ele pode guardar, quando a gente digita long int, quer dizer que ele pode guardar desse valor aqui até esse valor, que é um intervalo muito maior do que apenas digitando int, né? E aí, uma coisa interessante, vou deixar até na descrição esse link, vocês podem estar dando uma olhada em relação a esse intervalo e esses valores de tamanho, de intervalo mesmo que os tipos de variáveis podem guardar. Beleza? Para essa aula a gente só vai utilizar essas quatro aqui mesmo. E aí a gente já atribuiu esses valores. E aí eu vou mostrar para vocês, na aula passada a gente aprendeu só como imprimir na tela uma frase sem ter nenhuma dinâmica, né? A gente não podia, por exemplo, dizer uma frase e depois, por exemplo, dizer essa variável, chamar essa variável aqui p e mostrar ela na tela. A gente não tinha isso, a gente não tinha variáveis na aula passada. E agora a gente tem essas variáveis. Por exemplo, vamos dizer que a letra escolhida pelo usuário foi a letra P, né? E aí se a gente mudar aqui, por exemplo, para A, o programa também vai mostrar que a letra escolhida foi A. Então a gente vai utilizar a mesma função que a gente utilizou na aula passada para mostrar na tela, que é a printf. E aí eu disse para vocês que ela recebia primeiramente como parâmetro uma cadeia de caracteres, uma frase, né? E aí a gente pode, na aula passada a gente só digitou a frase aqui entre aspas duplas. Quando a gente quer digitar alguma frase, a gente coloca em aspas duplas. É uma string, né? Que foi o que eu falei para vocês. E aí a gente quer mostrar qual foi a letra escolhida. Então vou colocar aqui: a letra escolhida foi. E aí a gente precisa informar o nome dessa variável aqui dentro, né, do printf, para ele saber, ele pegar esse valor aqui e mostrar para o usuário, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem uma forma de passar como identificação no parâmetro da função printf a nossa variável. Aí eu vou colocar uma vírgula aqui e vou digitar o nome da nossa variável, que é caractere. Ou seja, aqui, como eu falei para vocês, é que para você passar parâmetros para as funções, você passa entre os parênteses. Aqui a gente tem dois parâmetros da função printf. Primeiramente esse e depois esse parâmetro aqui. E aí, para a gente dizer qual foi a letra escolhida, a gente precisa identificar dentro dessa frase aqui. E para a gente identificar uma variável do tipo char no printf, a gente indica dessa maneira. A gente coloca %c. E aí, onde tem esse %c, ele vai substituir pelo caractere, que é esse segundo parâmetro aqui do nosso printf. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, vou salvar e eu vou compilar o nosso arquivo para mostrar para vocês a execução do programa. Da mesma forma que a gente compilou na aula passada gcc, o nome do arquivo, hello.c, -o, que é a flag para você dizer qual é o arquivo de saída. Vou colocar hello mesmo. Ele compilou. E aí, para executar, hello.exe. E aí, vocês podem ver aqui que ele digitou. Ele mostrou na nossa tela. A letra escolhida foi o P. Se eu mudar aqui para A, salvar o arquivo, compilar novamente e executar de novo, vocês podem ver que ele já mudou aqui de forma, vamos dizer assim, dinâmica,
que foi o valor que a gente colocou aqui na nossa variável. Beleza, a gente já tem a interação do nosso printf com as variáveis que a gente definiu, no caso só essa variável caractere, né? Mas aí a gente pode também querer mostrar esses outros valores que a gente definiu aqui nessas outras variáveis, do tipo inteiro, do tipo float, do tipo double. Como é que a gente faz isso? Vou digitar outro printf aqui, printf, e aí eu vou dizer o número inteiro escolhido foi. Da mesma forma, a gente vai digitar a vírgula para passar o segundo parâmetro, que é a variável que a gente quer mostrar. E aí eu vou dizer que o nome dela é o inteiro, né? Que a gente definiu aqui. E aí, para a gente identificar um inteiro no nosso printf, a gente coloca %d, beleza? E aí, automaticamente, o nosso printf já vai identificar que nesse %d ele tem que colocar esse valor dessa variável aqui e printar na tela, beleza? E aí eu vou compilar para vocês verem. E aí vai acontecer uma coisa interessante. Vou mostrar para vocês verem como vai ficar na tela. Vou rodar. E aí vocês podem ver que a saída ficou toda na mesma linha, né? Ele botou a letra escolhida foi a A, né, que está aqui, e automaticamente ele já colocou na mesma linha. O número inteiro escolhido foi o 2. Beleza, está correto. Os valores estão corretos que a gente definiu aqui. Porém, aqui a gente quer, para melhorar o visual, né, do nosso terminal aqui, a gente queria que mostrasse tudo cada um em uma linha só, né? Por exemplo, a letra escolhida foi tal, pula a linha, o número escolhido foi tal, pula a linha. E aí, para a gente identificar uma quebra de linha no, na nossa cadeia de caracteres aqui, que a gente está passando por parâmetro no printf, a gente digita %n. Eita, porcento não, barra n, né? Foi mal. O porcento é esse aqui e a barra aqui. Contra a barra n, né, no caso. E aí, automaticamente ele já vai identificar um caractere de quebra de linha. Aqui. Beleza? Aqui da mesma forma. Vou digitar barra n. Vamos salvar. Compilar. E executar. E aí vocês podem ver que cada saída ficou em uma linha só, né? A letra escolhida foi a A e o número inteiro escolhido foi o 2. Beleza, e agora a gente quer mostrar o float e o double, né? Da mesma forma, vou copiar esse printf aqui. Vou colocar aqui o número com vírgula escolhido foi... Vou colocar aqui primeiro o float, né? Eita, F. O nome dele é F. Uma coisa interessante, pessoal, que, por exemplo, essas palavras aqui são palavras reservadas do C. Ou seja, você não pode definir uma variável com o nome float, por exemplo, aqui. Dá o nome dela de float. Isso não pode ser feito. As palavras reservadas são apenas para serem utilizadas pelo C da forma que elas foram definidas. Ou seja, o float aqui a gente definiu o tipo de float. A gente não pode definir uma variável com o mesmo nome. Beleza? E aqui no %d a gente vai mudar para %f. E aí ele vai identificar que é um número float e vai printar. Da mesma forma, a gente vai pegar aqui. Também vai ser... Eu vou botar aqui o outro número, né? Porque também é um número com vírgula, double. E aí para identificar que é o nosso double lá, a gente disse que o nome da variável era d. E aí para identificar no printf que a variável é do tipo double, a gente coloca %lf. Tranquilo? A gente vai compilar aqui, rodar novamente, e aí beleza, ele mostrou na tela os números que a gente definiu aqui. Tranquilo? Bom, agora que a gente sabe mostrar na tela e definir variáveis, eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, que é bastante usada em questões bem simples, que às vezes o programa ele pede, a descrição da tarefa pede que você formate
essa saída, por exemplo, em 2 casas decimais ou 3 casas decimais. E vocês podem ver aqui que tem várias casas decimais aqui, né? Depois da vírgula a gente vê isso. Para a gente formatar isso, o que é que a gente faz? Aqui depois do porcento, a gente pode colocar aqui um ponto. E aí, depois disso, a gente pode definir a quantidade de casas decimais que a gente quer. Vamos dizer que eu quero que mostre apenas, nesse caso aqui eu botei 2.2, eu vou dizer que eu quero apenas uma casa decimal nesse printf. Então a gente bota ponto .1f e aqui no %lf do double, a gente vai dizer que a gente quer duas casas decimais, né, que mostre para o usuário na tela essas duas casas decimais apenas. Então eu vou botar ponto .2lf e aí a gente vai compilar novamente e executar. Beleza. Agora vocês podem ver aqui que foi mostrado da forma que a gente queria, né? Uma casa decimal e duas casas decimais. Tranquilo? Fechou? Tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pega esses valores com o usuário digitando, né? Porque é muito chato você ter que modificar e às vezes isso não vai ser viável no código. Você ter que ir lá no código e definir o valor da variável. Às vezes a gente quer que o usuário digite o valor que ele pensou na hora e aí simplesmente esse valor vai ser atribuído à variável, né? A variável vai receber esse valor. No caso, esse A aqui poderia ter sido o usuário que digitou o A, ou o B, ou o C e assim por diante. Então, eu vou apagar esses valores e eu vou só deixar as variáveis definidas, quietinhas aqui. A gente pode fazer isso no nosso código em C. A gente disse aqui que a gente vai utilizar essas variáveis, mas por enquanto elas não têm um valor específico que a gente definiu. E aí, como é que a gente faz para pegar essa entrada de dados no nosso código? A gente utiliza a função scanf. É uma das funções de entrada de dados, né? No caso, eu vou explicar primeiramente ela aqui, que é uma função mais simples, que basicamente a estrutura é parecida com a do printf, no caso, os parâmetros, né? E basicamente, como é que a gente faz para pegar esses valores, né? Para a gente pegar esses valores de entrada. Na função scanf, primeiramente o primeiro parâmetro dela, a gente precisa passar uns caracteres aqui para fazer essa identificação, a mesma identificação que a gente fez no printf, para dizer qual é o tipo da variável que a gente vai dar de entrada aqui. Aí no caso, eu quero atribuir um valor a essa variável caractere. Dizer que ela é A, dizer que ela é B ou dizer que ela é C, mas que o usuário digite isso. Então aqui, para dizer que eu quero atribuir um valor à variável caractere, eu vou digitar %c no primeiro parâmetro, tranquilo? E aí automaticamente ele vai identificar que a variável a ser lida vai ser um caractere. E aí a gente tem que dizer qual é a variável que vai receber esse valor, né, que o usuário digitou. Então vai ser a caractere, né, que a gente definiu lá. Só que aí tem um porém aqui, pessoal. Lembra que eu desenhei aqui para vocês que as variáveis eram guardadas em endereços de memória? E aí, no printf aqui, a gente simplesmente passa o valor e a função printf mostra na tela esse valor. Mas a função scanf, para ela saber onde está guardado o endereço separado para essa variável, por exemplo, essa variável caractere, ela vai ter um local na memória reservado para ela para guardar valores, né? Para guardar o valor do caractere, né? E aí a função scanf tem que saber qual é esse endereço, né? Ela tem que ir aqui, porque senão ela ia ter que procurar, não ia saber onde é que esse valor ia ficar, e aí a gente precisa passar esse endereço na memória, né? No caso aqui eu digitei um endereçozinho aqui de exemplo, né? E aí seria por aí que a scanf ia identificar, né? Vamos dizer que hipoteticamente, lógico que não é feito dessa forma no computador, mas vamos dizer que esse aqui, sei lá, é o endereço 0, esse é o 1, esse é o 2 e assim por diante.
E aí vamos dizer que o dado da nossa variável caractere ia ser guardada nesse endereço 1. E aí a gente passa para o scanf, ó, essa variável caractere ela fica no endereço 1. Então aí o scanf ia lá no endereço 1 e jogava o valor que o usuário digitou, né? Vai funcionar basicamente dessa forma, falando de uma forma simples. Então, como é que a gente passa o endereço dessa variável? Onde é que ela se encontra na memória para o scanf saber onde jogar o valor? A gente passa um e-comercial antes. E aí, automaticamente, ele já vai receber aqui como parâmetro o endereço na memória de onde esse caractere fica, né? Esse espaço reservado para essa variável char. E aí automaticamente ele já vai saber, e aí quando o usuário digitar, ele vai pegar o valor e jogar naquele endereço. E aí o printf vai saber, né, qual é o valor que o usuário digitou e que vai estar guardado nessa variável, né, aqui posteriormente. E aí para as outras variáveis a gente vai fazer a mesma coisa. Vai colocar, vou colar aqui 4 linhas, né? Depois eu vou mostrar como reduzir isso. E aí, para a gente querer que o usuário digite um tipo uma variável inteira, né? A gente bota %d. Aqui a gente vai apagar. E aí a gente vai colocar aqui inteiro, né? Da mesma forma aqui para o float. Vou colocar aqui o f. E para o double, %lf. E aqui o d. Tranquilo? Vamos compilar para mostrar para vocês. Compilamos. E aí vai ser muito interessante que eu vou rodar aqui e vocês vão ver que o programa vai ficar como se ele estivesse rodando, estivesse esperando alguma coisa acontecer. E o que é que ele está esperando? Exatamente, ele está esperando que o usuário digite, né? Então a gente vai chegar aqui e digitar, né? O primeiro é um caractere, então eu vou digitar, sei lá, a letra S, dá um Enter. O segundo é o inteiro, né, que a gente quer. Vou digitar, sei lá, 10. O segundo é o número de ponto flutuante, que é o float, de precisão simples, né? Vou colocar 2,35. E o double também, né? Só que a precisão é dupla, eu expliquei para vocês a diferença disso. Eu vou digitar, sei lá, 6,421. Tranquilo? E aí digitei, apertei Enter, né? E automaticamente ele já mostrou o print aqui, mostrou na tela, né, os valores atribuídos a essas variáveis que a gente pegou com o valor de entrada, né, que o usuário digitou. No caso, a letra escolhida foi S, o número escolhido foi o 10, número inteiro, né? O número com vírgula 2,3 e o outro número com vírgula foi o 6,42, né? Tranquilo? Beleza. A gente já tem entrada de dados, variáveis, e aí a gente já sabe mostrar para o usuário na tela essas variáveis, né, e os valores atribuídos a ela. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa bastante interessante, que são operações com essas variáveis, né? Primeiramente eu vou apagar isso aqui e eu vou deixar só uma variável do tipo int e aí a gente vai modificando com o decorrer da aula, né? Eu vou digitar aqui int, quero uma variável a, e aí se a gente quiser duas variáveis, né, a gente não precisa fazer isso aqui, int a, int b. Pode fazer, mas não precisa. A gente pode simplesmente digitar assim, int a, vírgula b. E aí a gente está automaticamente dizendo que a gente tem duas variáveis do tipo int, uma chamada a e outra chamada b. Tranquilo? E aí a gente quer pegar do usuário esses dois valores, né? E aí eu falei para vocês que ia mostrar uma forma de reduzir ali o scanf, né, que eu tinha digitado 4 vezes. A gente pode simplesmente ter a entrada das duas variáveis no mesmo scanf. Como é que a gente faz isso? A gente passa por parâmetro aqui. Vocês viram que eu mostrei para vocês
como pegar um valor de uma variável pelo usuário, né, digitando. E aqui %d, né, um inteiro, é comercial A. Beleza, aqui eu já tenho uma linha que nos traz o valor de entrada que o usuário vai digitar. Mas se eu quiser colocar no mesmo scanf para ele ler também o valor de B, a gente pode simplesmente digitar aqui %d também, outro %d, né? E aí botar uma vírgula, E comercial e B. E aí automaticamente ele já vai pegar esses dois valores. Tranquilo? Vamos só botar um printf aqui. Da mesma forma, para ele mostrar os valores, vou dar um espaço aqui, só para ele mostrar os valores que a gente pegou, para vocês verem que funciona, né? Pegar o valor 10 e o valor 20. E aí vocês viram que automaticamente ele já mostra aqui o valor 10 e o valor 20 que o usuário digitou, né? Beleza. E aí eu disse que também ia falar um pouco sobre operações matemáticas, né? Que a gente pode estar realizando no nosso código. E aí eu vou pegar esse printf aqui para mostrar como exemplo. A gente vai querer agora, sei lá, mostrar uma soma desses dois números. Como é que a gente faz isso? Simplesmente a gente pode colocar um mais aqui, né? Eu quero que mostre o número inteiro A somado com o inteiro B. E aí, a gente sabe que um número inteiro somado com um outro número inteiro vai dar um número inteiro, né? Então aqui pode continuar como %d, identificando que vai printar um inteiro na tela. E aí a gente já pode colocar a soma diretamente aqui como argumento do nosso printf. E aí se a gente compilar aqui e rodar, vou colocar o 10 e o 20. Opa, ele mostrou o 10, calma. Vou colocar assim. Beleza. Aí só foi uma questão de colocar outros parênteses aqui para isolar nossa soma. A gente também pode fazer isso em C. E aí vocês viram que ó, eu digitei 10 e 20. E aí ele somou esses dois valores, A mais B, e mostrou na tela 10 mais 20 igual a 30. Tranquilo? Da mesma forma a gente pode colocar um menos aqui. Se eu compilar e rodar, vou colocar 10 e 20 de novo. E aí menos 10, né? O valor de A é 10, o valor de B é 20. 10 menos 20, menos 10. Tranquilo? Beleza. Da mesma forma eu posso também colocar um sinal de multiplicação, que é dado como um asterisco. Vou compilar aqui. Vou colocar 2 vezes 3. E ele deu 6 como resultado. Era o esperado, 2 vezes 3 igual a 6. Tranquilo? E aí, eu deixei a divisão por último, porque eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Para dividir, a gente coloca uma barra normal. Aqui, um sinal de divisão. A dividido por B. Se eu compilar aqui, e eu colocar aqui, vamos dizer que o nosso valor de A é 3, e eu quero que ele divida pelo valor de B, que é 2. E aí vocês viram aqui que ele disse que o valor é igual a 1. Só que vocês podem estar pensando, 3 dividido por 2 é 1,5, não é 1. E como é que a gente faz para mostrar 1,5 aqui? Como é que a gente faz isso? Eu falei para vocês que para utilizar, para fazer mostrar números com vírgula, a gente precisa utilizar um float, né? Com o inteiro aqui a gente não consegue fazer isso. Então, qual era a alternativa que a gente podia utilizar aqui? Vou mostrar a primeira alternativa, que era simplesmente colocar esses números como float ou double, né? Poderia ser também, mas eu vou colocar um float porque é um número pequeno aqui. Aqui eu vou botar %f, aqui %f para identificar que é um float. E aí eu vou botar só aqui .1f para colocar uma casa decimal. E aí eu vou
compilar e rodar novamente. Vou digitar 3 e 2 e agora sim mostrou 1,5, né? Que era o nosso valor esperado, né? Porque se você dividir um inteiro por outro inteiro, ele vai dar apenas a divisão inteira, né? Que é o 1. Ele não vai mostrar o valor de casa decimal, né? Ele não vai fazer isso. E aí outra, a nossa outra solução seria deixar os dois como um inteiro. Coloca aqui %d, %d. E aqui %f. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente pode transformar um número inteiro num número, por exemplo, com um ponto flutuante. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer algo que a gente chama de em C e outras linguagens também, chamado de cast. Como é que a gente faz esse cast? Esse cast a gente pode fazer dessa forma, digitar. Como é que a gente faz essa transformação, né? De float para, por exemplo, de inteiro para um float. A gente pode colocar aqui parênteses e digitar float. O que a gente está falando aqui? Eu quero que esse número inteiro vire um número float. E aí o b pode ficar como inteiro mesmo. Porque aí um float dividido por um inteiro vai dar um float, né? Que é um número real. E aí automaticamente a gente já vai ter um número com vírgula aqui. Vou salvar. Isso é só uma curiosidade, né? É algo um pouco mais avançado, mas fica do interesse de vocês de querer usar isso ou não. Aqui eu vou compilar, vou botar 3 e 2, e aí vocês viram que ele mostrou já 1,5, porque a gente fez a transformação de inteiro para float, número com vírgula, e aí a gente teve como resultado um número com vírgula aqui, né, no %f. Vou botar %1f aqui só para mostrar uma casa decimal. Botar aqui 3 dividido por 2 e aí 1,5. A gente já tem isso aqui. Tranquilo? Bom, pessoal, basicamente de assunto por hoje eu acho que é só. E aí eu queria deixar alguns desafios para vocês. Aqui eu tenho alguns desafios que eu separei do The Huxley, mas eu acho que vai ficar muito grande a aula se eu fizer todos, né? Então eu vou fazer apenas um. E aí eu vou deixar vários outros desafios para vocês tentarem relacionados a esse assunto, né, de variáveis e entrada de dados e etc. Bom, eu peguei aqui esse antecessor e sucessor, que é algo bem simples, que vocês com o conhecimento que eu passei aqui, vocês já conseguem fazer essa questão tranquilamente. Basicamente na descrição aqui ele diz que quer um programa que leia um número inteiro e imprima o seu antecessor, que é o inteiro anterior, né? E o seu sucessor, que é o inteiro posterior. Ou seja, que formato de entrada vai vir um número inteiro e o formato de saída ele quer um número anterior, o número inteiro anterior e o sucessor, né? Separados por um espaço. E aí a gente tem aqui a entrada e a saída. Como é que a gente vai fazer isso? Vou ver aqui no nosso código. Como a gente aprendeu, a gente quer primeiramente, ele quer um número inteiro de entrada. Então, o que é que a gente faz? A gente define o inteiro. Eu vou aqui digitar int num. Dar um pouquinho de zoom para vocês verem. Definir nossa variável num. E aí a gente vai utilizar o scanf para pegar a entrada do usuário, né? Os dados de entrada. No caso aqui vai ser só o número inteiro. Scanf %d para pegar o número inteiro. E aí é comercial num. Beleza? Aqui automaticamente a gente já tem a entrada do usuário. Para o usuário digitar aqui, no caso, né, no scanf. E aí a gente vai guardar, como a gente aprendeu, na variável num, aqui um valor que o usuário digitar. Tranquilo. E aí ele quer que mostre na tela o antecessor e o sucessor. E aí a gente sabe que o antecessor é só a gente subtrair 1 e o sucessor a gente soma 1. Então como é que a gente faz isso para mostrar na tela? A gente bota o printf, como a gente aprendeu, aspas duplas, né, para colocar nossa
nossa cadeia de caracteres aqui. E aí a gente quer, no caso aqui, a gente quer só mostrar o antecessor e o sucessor, separados por um espaço, né? Então, %d para identificar uma variável, espaço %d para identificar a outra variável, que são dois inteiros, %d. E aí a gente vai dizer as variáveis, os valores que a gente quer mostrar, que no caso é o antecessor e o sucessor. Como é que a gente faz para mostrar o antecessor? É a nossa variável num menos 1 e mostrar o sucessor, nossa variável num mais 1. Beleza? Basicamente isso, questãozinha super simples. Para a gente ver se a execução foi certa do nosso código, a gente pode clicar aqui em executar código. Vocês podem ver aqui que de entrada a gente teve o número 46 mil, eita, 46 mil, falei errado, 4.610. E aí a gente tem aqui o nosso antecessor, 4.609 e 4.611, da forma que está pedindo na descrição da questão. Se a gente quisesse mudar aqui essa nossa entrada, a gente pode clicar aqui em entrada customizada, ele vai liberar o campo de entrada e a gente pode colocar qualquer valor para ver se dá certo, né? Vou botar aqui, por exemplo, 23, executar código, e ele vai mostrar aqui a saída para esse código que a gente fez aqui, né, no The Huxley. E aí, 23, o nosso antecessor 22 e o nosso sucessor 24. E aparentemente a questão foi feita da forma certa. Beleza, vamos tentar enviar a resposta. A submissão está sendo avaliada. E aí, problema resolvido com sucesso. Beleza, galera? Bom, esse foi o vídeo. Vou deixar na descrição todos os links que eu utilizei e os links das atividades que eu vou passar para vocês aqui, né? No caso, são atividades que eu fiz quando era iniciante no curso de graduação. Essas questões foram passadas pelos professores e eu vou colocar para vocês para ver se vocês conseguem fazer. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.